Agora vamos para Provérbios, capítulo 14, o versículo muito citado no nosso meio. Capítulo 14, versículo 12. Foi de uma pergunta aqui que veio essa parte. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Você olha, entenda bem, com seus olhos e não vê nada errado. Não vê nada que fere a palavra de Deus. Porque se fere, você não tem que nem entrar, irmão. A Bíblia diz claramente: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Porque se você quer andar com Deus, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Você andar com Deus. Não é frequentar uma igreja ou até ser pregador. Ele pode ser pregador e não está andando com Deus. Se ele faz coisas que não estão de acordo com a palavra. Não é só fazer, não. É pensar também. Nunca esqueça que Deus conhece os pensamentos e o quê? As intenções do coração. Deus vê o que você não vê. Deus vê tudo. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então, aí você olha e não há nada. Um amigo contou, eu já dei esse testemunho, que Deus tem misericórdia dele. Ele falou, engenheiro. Ele falou, pastor Jaime, eu ganhava X nessa empresa, trabalhava já há 20, quase 25 anos, e um amigo do passado, que trabalhou comigo nessa mesma empresa, mas que tinha montado a empresa dele, e me convidou para trabalhar com ele. Conhecia meu serviço e me ofereceu uma proposta que era 3, quase 4 vezes mais. Vamos arredondar para os 3 só, então. Ganhar 3 vezes mais é bênção ou maldição? Bênção, não é verdade? Ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava. Bênção. Há caminho que aos olhos do homem parece direito. Não vejo nada demais. É um trabalho de engenharia, é um trabalho honesto, é um trabalho lícito, um trabalho que eu sei fazer, mas aí é que está, irmão. Há caminho que ao homem parece direito. Repito, olhando com os nossos olhos, vamos dizer assim, confrontando aquilo com a palavra de Deus, não tem erro nenhum. Não tem nenhum pecado. Então parece direito. Não. Consulte a Deus. Porque Deus, ele tem o quê? Ele tem presciência. Ele sabe do que vai acontecer lá na frente e nós não sabemos. Um caso bíblico, eu vou voltar depois a falar aqui, um caso bíblico bem conhecido nosso, Gênesis capítulo 12. Bem rápido, só a informação que a maioria conhece a história. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E, lembra que eu falei isso aqui? Não é a vogal. Muito. E, ele está adicionando, ele está acrescentando algo. E foi Ló com ele. Quem era Ló? E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Pastor Jaime, poxa, era um órfão, uma criança. Veremos que não era uma criança. E veremos que ele não era um pobre coitado. Que coitado, que é bonito isso. Eu conheço um pastor, um amigo de outro ministério, ele é alemão brasileiro, perdão, mora na Alemanha há muitos anos. Eu peguei na igreja com ele lá em 94, com a autorização do missionário R.S. Soares. Meu irmão jogava futebol, jogava no bairro de Munique, e ele, então, eu peguei lá na igreja, que ele tem um trabalho muito bonito. Ele pegou 2 sobrinhos pequenininhos e ficou como filhos, coisa linda, coisa maravilhosa. E os filhos, já deram netos para ele, são sobrinhos, né? É bonito isso aqui. Mas aqui não era. Deus sabia, não é que Deus não queria, que Deus é contra a adoção, que Deus... Não, pelo contrário. Nós somos adotados na família de Deus por Jesus Cristo, né? Então não tem nada, pelo contrário, até um ato digno de louvor. Mas aqui é que Deus conhece o amanhã. Olhando com os nossos olhos, pegar o sobrinho, filho do irmão falecido, e levá-lo como seu filho, parece nada demais, mas não é. Porque primeiro veremos que ele não era um pobre coitado. Vamos pular para o capítulo 13 já, versículo
5, diz assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tenda. Opa, não era um pobre coitado, não era um orfãozinho, coitado, que não tinha onde cair morto. Ou que, não, já era homem feito. E não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Deus tem presciência. Há caminho que ao homem parece direito. Espera aí, não pegue isso aqui como exemplo para nada. Ué, como é que você está dando e não sei como exemplo? Que eu estou dizendo que você não pode pegar isso como parâmetro. É essa situação que Deus conheceu amanhã, você não conhece. Por isso que nós temos que fazer o quê? Orar, consultar a Deus, apresenta a Deus. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nós precisamos disso, de colocar isso diante de Deus. Coloca, Deus, eu estou indo embora, o Senhor mandou ir. Eu não levar, mas o Ló está comigo há muitos anos. O Ló eu creio como um filho, ou ele tem ele como um filho, posso levá-lo? Mas nós não consultou a Deus. E às vezes nós não consultamos. O meu amigo, é errado, pastor Jaime, ganhar 3 vezes mais? Não. Mas o que aconteceu com o meu amigo? Primeiro mês, o dinheiro chegou na conta. Segundo mês, também com um pouquinho de atraso. No terceiro, um pouco mais de atraso. No quarto, não chegou nem um centavo. Quinto, sexto também não. O que ele fez? Não vou entrar na justiça, é um amigo. Eu é que errei, porque eu sou servo de Deus, ele falou comigo, que tinha que consultar Deus. O que aconteceu? Humildemente ele foi lá e pediu misericórdia na empresa onde ele trabalhava. E Deus tocou no coração do que gostavam dele, disse: tá bom. Claro, eu já não cheguei com o mesmo status. Estou chegando agora como um novato, um ex-funcionário que está voltando. Já não tinha mais aquele cartaz de antes, mas eu recebi, pelo menos me aceitaram de volta, pelo menos me deram um emprego, eu não fiquei sem emprego. Quer dizer, aos olhos dele, ele fez algo errado? Não, saiu para ganhar mais, e não é errado. Eu digo: olha, você trabalha como ministério é diferente, eu sou ministro do Evangelho, imagine que um outro ministério chega e diz: pastor Jaime, eu queria lhe dar eu sei que você tem um auxílio ministerial, e eu vou lhe dar 10 vezes, mas você está amarrado, Satanás. O meu ministério é diferente. Ah, pastor Jaime, você não aceitaria? E meu irmãozinho, surgiu tantas coisas nesse mundo, não. Mas não estou também fazendo isso, jogando aí um verde para a direção da igreja, não. Né? De maneira alguma estou falando isso, para que um dia venham. Não, só dizer que é outra coisa. Então você não pode, de maneira alguma, entrar logo de primeira, tem que aprender a consultar Deus. O Ló deu problema e houve discórdia, contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus então habitavam na terra, os inimigos estavam na terra e eles estavam lá com discussões, estavam lá com discórdia, estavam lá com contenda, estavam lá com brigas. Acorda, igreja de Cristo, acorda, igreja querida, nós temos um Senhor e a Ele sempre devemos consultar. Vamos voltar em Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito. Olhando com os nossos olhos, não tem pecado, não tem nada de errado, não tem nada que fira a palavra de Deus, nada que venha macular a sua conduta cristã. E ele diz: mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor, e o fim da alegria é tristeza. Quando chegou o primeiro mês, que ele recebeu 3 vezes mais, o que aconteceu com ele? Olha para mim. Já pensou? Seu Olerite vem lá, sua conta, agora, Olerite, estou eu botando no passado aí, né? Contra-cheque, Olerite, mas quando você vê lá o saldo bancário, 3 vezes mais, você, no segundo mês, já atrasou um pouquinho, o sorriso já não é assim. Chegou, mas chegou um pouquinho de atrás, você... Terceiro atrasou, mas quando chegou, você... No quarto, quando não vem nada... Passou o mês todo e você... Chegou o 5º mês e você não tem, você então... No 6º... Onde eu fui, minha mãe que falava assim, onde eu fui amarrar minha égua, irmão? Né? Mas é verdade.
E assim todas as áreas da vida, por favor, não fique zangado comigo. Casamento. Mas, por favor, casou não é para descasar, não. É para santificar o seu marido, santificar a sua esposa. Mas quando eu olho, mas ele é da igreja, ela é da igreja. Mas na Bíblia nem todos estão em Israel, são israelitas. Mas o irmão falou que ele casou com a moça que não era da igreja, ele conseguiu ganhá-la para Jesus depois. Ela contou que quando ela casou com ele, ele não era da igreja, depois ele conseguiu ganhá-la para Jesus. O pessoal costuma dizer toda a regra, tem exceção, mas não é a regra. E às vezes a pessoa entra. Nós temos que verificar. Há caminho que parece de irmão, o final dele é o caminho de morte. Ainda Provérbios, capítulo 20, versículo 25. 20 e 25. Esse também é bem conhecido, hein? Laço é para o homem, dizer precipitadamente é santo. Isso é de Deus. Ô, João, você quer trabalhar comigo? Nós trabalhamos juntos, conheço a sua capacidade, né? Conheço você de uma maneira há muito tempo, sei da sua capacidade. Você vai trabalhar comigo agora, eu vou te dar um salário de 3 vezes mais do que você ganha. Puxa, isso é de Deus. Eu tenho orado, eu estou orando a Deus, pedindo para Deus, entenda, para Ele me conceder a graça de me dar um aumento. Eu esperei meus patrões me darem aumento, não me deram. Isso aí é a resposta de Deus. Eu ainda chega a dizer, obrigado, Senhor, mas não consulta a Deus. Se você consulta, Ele dá. Mas como é que Ele vai dar direção? Ele dá alegria. Nós não oramos dessa maneira. O missionário R. Soares que diz, quando ele estava nos anos 70, ele estava falando direito, ele parou de fazer. Na época, o compromisso da obra de Deus puxou muito o tempo dele, ele acabou, depois ele voltou a fazer, né? E no final dos anos 80, mesmo 90. Aí ele voltou a fazer direito, no dos anos 90. Aí quando ele prestou o vestibular, tinha que prestar, ele fez uma oração, ele falou, Jesus, se não for do Senhor, mas ninguém vai orar assim, geralmente nós não oramos assim. Jesus, se não for do Senhor, atrapalha, não deixa nem eu passar, não. Aí quando veio a nota, ele foi um dos primeiros, né? Então fez, concluiu o curso, tudo bem. Mas o que eu estou falando? Namoro. O João gosta da Maria, está apaixonado pela Maria. E ele é da igreja. E ela também é. E como é que o João ora? Jesus, eu quero casar com a Maria. Jesus não deixa nada atrapalhar, não. Ele diz, Jesus, estou gostando da Maria, mas o Senhor conhece o amanhã. O Senhor vê o que eu não vejo. Se não é do Senhor, atrapalha, mas ninguém pede isso. Nós queremos que ele seja servo e nós senhores. Senhor, toma conta desse namoro. Toma conta desse concurso que eu vou prestar. Não deixe nada atrapalhar. Não, pelo contrário. Mas não queremos. Nós somos precipitados em dizer, isso é de Deus. Calma. Às vezes parece direito, você não vê erro algum, você não vê nada que desabone, entenda bem, nada que vá manchar a sua conduta cristã, que vá manchar a sua comunhão com Deus, mas pode não ser a direção dele. Por quê? Porque uma pessoa me perguntou, quando é que eu sei que é a vontade de Deus? Primeiro que a vontade de Deus está aqui, não pode ferir a palavra. Mesmo não ferindo a palavra, consulte a Deus, porque Ele tem presciência. Ele vê o que você não vê, então nós precisamos dessa direção, de estar sempre ligados com Deus. Veja o Pedro, ele vai primeiro, foi inspirado por Deus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, mas se achou tanto que nem esperou a direção, já foi falando por ele. Senhor, você não vai lá não, isso não vai te acontecer de maneira alguma. Você diz, para trás de mim, Satanás. Essa é a mensagem. Nós temos que estar atentos ao que Deus está falando. Claro que eu tenho umas coisas aqui, mas não dá tempo. Deixa eu só passar para você o resumo dos próximos cultos. O Davi foi o chamado maior rei de Israel. Mas teve, além do erro que ele teve moral, Davi teve um outro erro. Você sabia? Do orgulho. Não foi o erro de Batseba que eu estou falando. Davi um dia se sentiu, então, que ele queria mostrar para todo mundo o seu exército. Chegou para o Joabe e falou para o Joabe, Joabe, vai numerar Israel. Meu rei, tudinho, entenda bem, Joabe não era baiano não, tá? Falou, meu rei, meu rei, pode estar na Bíblia, meu rei, se o senhor quiser, ele acrescenta o dobro, para que vai fazer? Vai pecar. Joabe estava sendo usado por Deus. Às vezes a pessoa está debaixo da nossa autoridade, mas ela pode ser usada por Deus. Verdade. Deus usou até uma mula. Por que ele não vai usar um homem?
estava usando Joabe, e o Davi não quis. A palavra dele prevaleceu e ele trouxe maldição sobre Israel. Cuidado, você tem que aprender isso, a ouvir a voz de Deus. Esse é um dos casos que eu estou falando, né, que nós vamos mostrar aqui em outros cultos. E também tem um caso de Israel, em que os homens de Deus estavam lá e surge um cidadão, uma Coré, ou Corá, conforme a tradução, e ele cisma, entendam, que o Moisés não era o único, que ele também era. Moisés disse, se você está sendo, mas o problema não foi ele achar, ele começou a se rebelar contra o Moisés, e ele trouxe maldição não só para ele, trouxe para toda a casa dele. Fica aí a lição de hoje. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Daqui a pouco vai ter mais.